Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos, né? E dessa vez agora nós vamos estudar a parte da resposta em alta frequência de amplificadores fonte comum e emissor comum, tá? Inicialmente a gente vai dar uma olhada aqui nos amplificadores que nós estamos considerando, aqui a versão com transistor de efeito de campo, fonte comum, né? E aqui a versão com transistor bipolar, o emissor comum, tá? E aí eu queria fazer algumas observações. Então a primeira, né? O VS, né, e o RS que aparecem aqui, né, eles podem representar uma fonte de sinal real, né, ou o equivalente de TVNAND do circuito que estiver na entrada do amplificador. Tá? Isso poderia incluir, por exemplo, o circuito de saída de um estágio anterior, se for um amplificador de múltiplos estágios, tá? E também poderia incluir a malha de polarização do transistor Q em questão, certo? Então tudo isso estaria incluído nesse equivalente de TVNAND aqui, para deixar a coisa um pouco mais genérica. Além disso, a gente está chamando aqui de RL, né? Na verdade, a resistência total que eu tiver entre o dreno e o terra, tá? No caso do FET, e entre o coletor e o terra, no caso do bipolar. Então, se eu tiver um RC, um resistor de coletor, e tiver um RL, isso aqui vai ser o RC em paralelo com o RL, e assim por diante, tá bom? Então, só para deixar isso claro, que é esse o tipo de circuito que a gente está considerando. Mas sim, outra coisa, aqui a gente vai supor a análise considerando a polarização por fonte de corrente. Mas se o circuito tiver modificações devido ao tipo de polarização, não tem problema, tá? Isso pode ser incluído e pode ser adaptado nas equações que a gente vai estudar. Como a gente já falou, é importante que vocês aprendam a derivar essas equações, né? Porque qualquer modificação vocês são capazes de adaptar as expressões ao circuito em questão, tá bom? Bom, então vamos olhar aqui alguns circuitos, né? Então aqui a gente vai ter o circuito com o modelo do amplificador para altas frequências do transistor de efeito de campo. Então aqui eu tenho o capacitor CGD entre a porta e o dreno, aqui eu tenho o capacitor CGS, né? Aqui é o VSRS do equivalente de TVNAND da entrada, e aqui eu tenho o RO da modulação do comprimento do canal, que aparece em paralelo com o RL. A esse paralelo aqui a gente vai chamar de RL' e vai escrever dessa forma que está aqui, mais simplificado, tá certo? Para poder tornar o circuito mais direto para análise para a gente. Tá? Por outro lado, aqui a gente tem o amplificador emissor comum. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Só um instantinho. Pronto, corrigido. Né? Então aqui a gente vai ter o amplificador emissor comum, tá? Ou seja, a versão para transistor bipolar. Então no lugar de CGD a gente tem CMI, né? No lugar de CGS a gente tem CPI, tá? Aqui a gente tem o RP, né? No caso do FET não tem o análogo, porque a impedância de entrada dele resistível é infinita, tá? E aqui a gente tem o mesmo VSRS. Nesse caso, além da gente ter o RO em paralelo com o RL aqui, que a gente também vai chamar de RL', que aparece aqui, né? A gente também vai aplicar um outro equivalente de TVNAND aqui, ó, para poder obter VS' e RS' e assim deixar o circuito muito, bom, praticamente igual ao circuito de cima, tá? Sendo que esse VS', a tensão de TVNAND, vai ser a tensão VS, né, que multiplica Rπ dividido por RS mais RX mais Rπ, tá? E a resistência de TVNAND, RS', simplesmente vai ser a resistência que eu vou enxergar olhando para cá quando eu mato o VS. Então eu vou ver Rπ em paralelo com RS mais RX, né? Então esse é um daqueles casos que eu tinha falado para vocês que o RX não aparece em série com o Rπ. Então a gente tem essa expressão aqui. E aí ele pode assumir um valor importante, porque às vezes o RS não existe ou ele é muito pequeno e o RX pode ser necessário para a gente poder fazer um cálculo mais preciso, tá? Então a partir daqui a gente vê o seguinte, que o circuito para transistor bipolar, né,
do emissor comum é praticamente igual ao circuito do dreno comum, perdão, do fonte comum. Tá? Então, basta eu analisar para esse, que qualquer resultado que eu obtenha, eu posso facilmente extrapolar para esse aqui, sem nenhum problema. Certo? Então, vamos em frente. Ok, então vamos em frente. Primeira coisa que a gente precisa para poder dar sequência, a gente precisa entender um teorema que ele poderia ter sido estudado em circuitos elétricos, eu não sei se é, mas é um teorema que basicamente diz o seguinte: se você tiver uma impedância Y conectando dois pontos de um circuito, então olhem para cá, a gente está pensando em CGD ou em CMI, tá? E eles dificultam a análise do meu circuito, porque eles conectam o lado de cá com o lado de cá, certo? Eles conectam esses dois lados aqui, ó, o CMI e o CPI, né? Eles conectam esses dois lados aqui, então isso complica a análise para a gente. Né? A gente vai ver depois que eles funcionam como uma capacitância de realimentação, tá? Mas isso a gente vai deixar para a próxima unidade, certo? Então, o teorema de Miller vai me mostrar uma forma de eu trocar uma impedância em ponte como essa por duas impedâncias como essa. Então seria aqui, por exemplo, como trocar esse cara por uma outra impedância que está aqui e uma outra impedância que está aqui. E que simplificaria bastante a análise do meu circuito, porque quebraria essa conexão. Tá? Esse teorema chama teorema de Miller. E para que ele funcione, é preciso que eu possa escrever a tensão do lado de cá em função da tensão do lado de cá dessa forma que está aqui. Ou seja, V2 vai ser igual a KV1. Isso é uma premissa básica que tem que funcionar para a gente. Tá? Então vamos olhar para aqui. Ó. A partir desse gráfico, desse circuito aqui, eu posso escrever o seguinte: a corrente I1, que é essa aqui, ó, vai ser dada pela tensão V2, perdão, pela tensão V1 menos a tensão V2, está aqui pela diferença de tensão, que multiplica a admitância Y. Tá? Se fosse impedância, seria dividido, mas como é admitância, multiplica a admitância Y. Então, a partir daí, botando V1 em evidência, eu consigo agora escrever 1 menos V2 menos sobre V1. Tá? E aí, como V2 sobre V2, perdão, como V2 é igual a KV1, eu posso dizer que V2 sobre V1 é igual a K. E aí, isso daí é a mesma coisa que essa corrente I que está aqui, ó. Que essa corrente I que está aqui desse lado. Só que essa corrente I que está aqui, que é igual a essa corrente I, ela vai ser igual a V1Y1. Então, ó, eu tenho aqui I1 desse lado, é igual a Y1V1. E por outro lado, o mesmo I1, tá, é igual a YV1, 1 menos K. Então, se eu igualar esses dois I1s, ou seja, se eu igualar essas duas expressões, eu consigo determinar que essa impedância Y1 aqui é igual a essa impedância Y, que multiplica 1 menos K. Tá? De forma análoga, eu posso escrever quem é I2, fazendo a tensão V2 menos a tensão V1 e multiplicando por Y, como está aqui. Botando V2 em evidência, vou ter essa expressão aqui. Aí eu vejo que isso aqui é o inverso de K, então é 1 sobre K. Tá? E aqui eu tenho que I2, que é esse mesmo I2 daqui, tá? Vai ser igual a V2, Y2. Tá? Na verdade, eu quero encontrar um Y2 aqui que faça com que esse I2 seja igual a esse I2, considerando que aqui eu tenho a tensão V2. De forma análoga aqui, eu quero encontrar um Y1 aqui, de modo que tendo V1 aqui e tendo V1 aqui, essa corrente I1 aqui seja igual a essa corrente I1 aqui. Então a gente encontra esse Y1 que faz isso, e vai encontrar esse Y2 que faz a mesma coisa. Então, igualando essa expressão aqui para I2, que é YV2, 1 menos 1 sobre K, essa expressão para I2, que é igual a Y2V2, eu posso retirar que Y2 é igual a Y, que multiplica 1 menos 1 sobre K. Certo? Bom, uma coisa importante sobre o teorema de Miller é que ele é válido apenas enquanto as condições que existiam quando K foi determinado sejam mantidas. Então, embora eu possa utilizar o teorema de Miller, tá, na determinação da impedância de entrada e no ganho, eu não posso utilizar o teorema de Miller na determinação da impedância de saída do circuito. Por quê? Porque
Porque quando eu vou calcular a impedância de saída, eu mato, tá, o sinal de entrada e conecto uma fonte de teste na saída. Isso muda as características do circuito e, por conta disso, o valor de K já não é mais o mesmo e eu não posso analisar o circuito mais desse jeito, certo? Então vejam, os circuitos equivalentes para altas frequências, eles podem ser analisados de diversas formas. Uma delas consiste no método das constantes de tempo de circuito aberto, que nós já estudamos. Tá? Uma outra forma consiste no uso do teorema de Miller, que é uma forma aproximada, mas que dá bons resultados. Esse método se baseia no fato de que, como CGD ou CMI, né, é pequena, a corrente... Olha, tem um risco aqui, deixa eu apagar. Okay. Né? Então, como CGD ou CMI é pequena, a corrente que circula por ela será muito menor que a fonte de corrente GM-VGS e pode, então, ser desprezada. Tá? Então, a partir disso, eu posso escrever que VO vai ser aproximadamente igual a menos GM VGS RL. Eu posso ver isso aqui no circuito, né? Então vamos olhar aqui. Veja. VO vai ser igual a, o sentido da corrente é esse, né? Então é negativo, menos GM VGS RL'. Essa é a expressão para VO. Então daí eu posso tirar que K, que é VO dividido por VGS, que fazem o papel de V2 e V1, respectivamente, vai ser igual a menos GM-RL'. E aí, eu posso, então, pelo teorema de Miller, dizer que a nova impedância, que é um capacitor, vai ser a impedância antiga, CGD, tá? Que multiplica 1 mais K, onde o K é GM-RL'. Tá? Já do lado do dreno, que é o Y2, tá? A gente vai ter que o C equivalente 2 vai ser igual a CGD, o mesmo CGD, só que ele agora multiplica 1 mais 1 sobre K, que é 1 sobre GM-RL'. Certo? Então aqui a gente vê a expressão para VO, tá? E aqui a gente vai ver como vai ficar o circuito. Então aqui eu tenho o C equivalente, que é dado por essa expressão aqui, ó. Tá? E do lado de cá, né, então a gente troca aquela capacitância CGD que tinha aqui por duas capacitâncias, uma do lado da entrada e outra do lado da saída, Y1 e Y2, certo? Onde Y1 é igual a CGD, que multiplica 1 mais GMRL, né, e outra capacitância, C equivalente a duas linhas, é CGD, que multiplica 1 mais 1 sobre K, ou 1 mais 1 sobre GMRL'. Aí a gente vê o seguinte, essa C equivalente aqui ela é grande. Por quê? Porque se vocês lembrarem, GMRL' é da ordem do ganho do amplificador. O ganho do amplificador depende disso. Então isso aqui é o ganho. Aí eu ainda somo com 1, multiplico por CGD. Isso me dá um C equivalente grande, que ainda aparece em paralelo com o CGS. Então CT, a capacitância total que eu vou ter aqui, como elas estão em paralelo, é o somatório de CGS com CGD, que multiplica o mais GMRL'. Já a capacitância C equivalente 2, ela não é grande. Por quê? Pelo mesmo motivo que a de K é grande. Porque se GMRL' é da ordem do ganho, então isso aqui dá grande. Mais 1 sobre o ganho dá um valor pequeno. Então isso aqui é pouco maior do que 1, e C equivalente duas linhas é pouca coisa maior que CGD. Já C equivalente linha é bem maior do que CGD. Então eu termino tendo uma grande capacitância aqui e uma pequena capacitância aqui. Essa aqui é praticamente igual a CGS, a CGD, desculpem. Essa aqui é praticamente igual a CGD. Mas essa é várias vezes maior que CGD. Ela é o ganho praticamente vezes CGD. Tá? O ganho mais 1. Então eu termino tendo uma grande capacitância aqui na entrada. Se o meu RS for grande, pronto, eu vou ter um polo dominante aqui na entrada. Na saída acontece o seguinte, esse capacitor vai ser bem pequeno. Então, o problema é se RL for muito grande. Né? Se acontecer de eu ter um RL muito grande, eu posso também ter um polo de valor significativo aqui na saída. Mas isso a gente vai estudar com mais detalhe mais à frente.
Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Devido ao alto valor de K, da mesma ordem que o ganho para médias frequências, CGD dá origem a uma elevada capacitância CGD que multiplica uma GMRL' entre os terminais de entrada do amplificador, o que é conhecido como efeito Miller. Então, essa grande resistência C equivalente 1 aqui é o que a gente chama de efeito Miller, que é o aparecimento dessa capacitância que tinha aqui do lado de cá multiplicada pelo ganho praticamente. Tá? E isso arrebenta a largura de faixa. É por isso que a largura de faixa do emissor comum, né, que é a largura de faixa do fonte comum, é ruim, por causa do efeito Miller. Tá? Assim, existe um polo dominante na entrada, dado por. Existe, na verdade, normalmente existe. Mas vamos lá, vamos com existe por enquanto. Então a minha frequência de corte de alta frequência, né, seria 1 sobre RS-CT, né, onde o CT é o CGD, é o CGS, né, mais o C equivalente 2, que é dado por essa expressão aqui, né, e a gente vai ter que a função de transferência para altas frequências é o ganho para médias frequências que multiplica o FH de S, e o FH de S, tendo polo dominante, adquire esse jeitão de uma função de primeira ordem. Tá? Bom, na verdade, né, isso aqui é uma expressão simplificada para FH de S, pois existe um zero em ômega Z igual a GM-CGD, que não é muito evidente na inspeção do circuito, mas a gente vai falar dele depois, e tem um outro polo na saída, tá? Que, bom, a gente poderia dizer que ele é aproximadamente igual a isso aqui, tá? Na prática não é bem assim. Na prática não é bem assim, tá? Mas a gente, por enquanto, a gente vai depois ver, né, como é que esse valor aqui para ômega P2, até que ponto ele se aproxima da realidade, tá? Na verdade, essa aproximação para o polo 1 é boa, tá? A aproximação para o polo 1 é boa. Dizer que ele é polo dominante pode não ser verdade, mas a aproximação para esse segundo polo não é muito boa. A gente vai discutir isso um pouco mais adiante. A gente vai ver a forma exata de calcular esse segundo ponto. Essa expressão para o zero é isso mesmo, tá? Mas essa expressão para o segundo polo não é exatamente isso. Esse polo aqui está derivado disso aqui, ó, de eu dizer que esse polo ômega P2 vai ser igual a 1 sobre C equivalente duas linhas vezes RL linha. Tá? Só que, por mais que isso possa ser adequado para esse circuito que está desenhado aqui, não é uma aproximação muito exata para o caso da análise exata. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar isso aqui. Tá? Então vamos em frente. Então veja, essa análise é válida para o amplificador emissor comum, bastando fazer as seguintes substituições. Ou seja, a gente viu tudo isso para a fonte comum, mas eu posso adaptar para o emissor comum simplesmente fazendo o ômega H vai ser 1 sobre CT-RS', onde o RS' a gente viu lá atrás, né? É o RS mais RX, tudo isso em paralelo com o Rπ. E a capacitância CT, nesse caso, né, vai ser dada no lugar de CGS, CGD, vai aparecer aqui CMI e CPI, que multiplica o mais GMRL'. Ok? Bom, vamos fazer o exemplo 7.7 do CEDRA da quarta edição. Tá? Então veja, utilize o método aproximado baseado no efeito Miller para achar a frequência de corte superior do amplificador fonte comum do exemplo anterior, que a gente fez na outra aula, e ele é o exemplo 7.6 da quarta edição do CEDRA. Sendo que CGS é igual a CGD e ambos são igual a 1 pF. Compare o resultado com o que foi obtido pelo emprego do método das constantes de tempo de circuito aberto no exemplo 7.5 que a gente fez umas aulas para trás. Tá? Então, se a gente aplicar agora os valores que a gente tinha lá nesses exemplos anteriores, eu posso encontrar o CGD, né? Eu vou ter o CGS e o CGD aqui, cada um é de 1 pF, tá? Aqui vai ser o GM, que é 4 vezes 10 a menos 3, né? E isso aqui vai ser o RS', que é 3,33K. Aí o milli cancela com K. Então eu vou ver que esse termo aqui, ó, vai dar 4 vezes 4,33 vai dar 13 mais ou menos, com mais um 14, né?
Então vai dar um capacitor 14 vezes maior do que o CGD, que é de um pico apenas, e a capacitância total dá 15,3 vezes maior. Né? E aí eu vou ter que esse resistor RS vai dar 80,8K, e aí eu posso estimar o valor de FH por essa equação, e vai dar 128,7 kΩ. Esse valor, como ele pediu para comparar com o que nós obtivemos no exemplo 7.5, que foi feito pelo método das constantes de tempo de circuito aberto, tá? Lá no exemplo 7.5 foi obtido 128,3 kHz. Note que são valores bem próximos. Tá? É claro que o método das constantes de tempo de circuito aberto também é uma aproximação. Tá? Ele é um pouco mais exato do que o teorema de Miller, mas o teorema de Miller é mais rápido de ser empregado do que o método das constantes de tempo de circuito aberto. Ok? Bom, então vamos em frente. Aí eu falei para vocês, em dado momento, que a gente ia calcular a função de transferência completa. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Ó. Calculando a função de transferência exata do circuito, a gente vai obter isso aqui. Ó. Eu disse para vocês que dava uma coisa meio grande. Tá? Vai dar isso aqui. Aí aqui eu vejo o zero, que a gente falou há pouco, né? Mas aqui eu tenho um polinômio de segunda ordem, que obviamente tem duas raízes e, portanto, dois polos. Tá? Aí, se a gente usar essa função de transferência, a gente pode calcular que a frequência do zero para os dados do problema anterior vai dar 637 MHz, veja que é uma frequência muito mais alta que FH, que é 128K mais ou menos. A frequência do polo 1 em 128,4 kHz, então muito próximo, mais próximo do valor obtido pelo método das constantes de tempo de circuito aberto, que deu 128,3, mas não está ruim se comparado com o método do teorema de Miller, que deu 128,7. E aqui a gente vê que a frequência do segundo polo está em 734 MHz. Então veja que os polo e o zero, que ficaram fora da jogada, eles estão numa frequência da ordem de mais de 1000 vezes maior do que a frequência do polo dominante. Então esse realmente é um bom exemplo de um polo dominante. E se a gente usar um software matemático, tá, de simulação, tipo o Octave, para poder simular essa função de transferência aqui, a gente vai encontrar que a frequência de corte de 3 dB superior vai dar 127,95 kHz. Ou seja, muito próximo dos valores que nós estimamos usando os métodos anteriores. Tá? Bom, então como a gente viu que de fato, né, o zero e o segundo polo, tá, estão em frequências muito mais elevadas do que o polo dominante, a gente pode fatorar o denominador da função de transferência anterior da seguinte maneira. Então a gente vai escrever a expressão do denominador em função de S como sendo esse produtório aqui, tá? E aí expandindo a gente vai chegar nessa expressão, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, como a frequência desse polo é muito menor do que a frequência desse, então esse termo aqui é muito maior do que esse termo, e eu posso desprezar esse termo. Então eu posso escrever dessa maneira que está aqui. Tá? Igualando os coeficientes desse polinômio, né, com os coeficientes desse polinômio, então eu vejo que o polinômio que está em função de S tem esse coeficiente aqui. Ó. Tem esse coeficiente aqui. Então esse coeficiente aqui ele tem que ser igual a 1 sobre ômega P1. Então a partir daqui eu consigo determinar que ômega P1 vai ser igual a 1 sobre isso aqui. Tá? Se a gente prestar atenção, esse valor que está aqui, ó, ele é ligeiramente diferente do valor obtido usando o teorema de Miller, usando o efeito Miller, que dá isso aqui, ó, usando o efeito Miller, a gente tem essa expressão aqui. Isso aqui é CT, que multiplica RS. Então isso corresponde a esse trecho aqui. Ó. É como se faltasse esse termo. Porém, essa expressão que a gente obtém aqui, ela é exatamente igual ao que a gente obtém pelo método das constantes de tempo de circuito aberto. E a gente não deveria ficar surpreso com isso, porque quando a gente estudou o método das constantes de tempo de circuito aberto, a gente viu que ela dava exatamente o valor do coeficiente do termo ao qual que estava associado a S. Tá? Ela dá exatamente isso. Então, a gente obtém exatamente esse valor. Onde é que vem agora a aproximação? Vem em supor que esse polo é dominante.
No caso desse exemplo que a gente viu, esse polo é dominante e muito. Então a aproximação é muito boa, mas podem ter outros casos em que eu aplique o método das constantes de tempo de circuito aberto que não tenha um polo dominante. Isso pode acontecer, não é esse caso, mas pode acontecer. Tá? Bom, então se eu pegar esse valor para ômega P1 aqui, né, e jogar ele, né, porque eu vou também comparar, eu vou obter esse coeficiente de S elevado ao quadrado, tá aqui, ó, isso aqui é o coeficiente de S elevado ao quadrado. Eu vou igualar esse coeficiente a esse aqui, tá? Como eu já tenho o valor de ômega P1 daqui, eu consigo então agora determinar quem é ômega P2, que vai dar essa expressão aqui, certo? Então, como o GMRL, que é o ganho do amplificador, ele normalmente é muito maior que 1, e isso é normalmente verdade, e RL' é menor do que RS, ele está, nesse caso, é uma suposição, tá? Então, é possível aproximar, nesse caso, que essas duas coisas sejam verdadeiras, tá? É possível aproximar a expressão de ômega P2 por isso aqui, ó, GM sobre CGS, que tem um valor realmente muito elevado. E tem, né? Aqui a gente viu que o valor do segundo polo, né, tá, ó, inclusive acima do valor do zero, tá? Mais sei lá, 5.000 vezes maior do que o valor de FP1. Mais de 5.000 vezes maior, tá? Então realmente é um polo bem dominante, certo? Bom, tudo isso pode ser adaptado ao amplificador emissor comum, simplesmente substituindo RS por RS', do jeito que a gente já viu antes, né? CGS por CPi e CGD por CMi, tá bom? E isso conclui a nossa forma de análise, tá? Para a frequência de corte superior do amplificador fonte comum e emissor comum. Lembrando que aqui não é questão de projetar, eu calculo. Tá? A gente vai ver mais à frente como é que eu posso modificar o circuito, mas aí vira outro circuito, para tentar melhorar a largura de faixa. Mas não tem parâmetros que eu possa escolher aqui, certo? Se eu mudar a corrente de polarização, eu vou mudar o ganho e eu posso mudar a largura de faixa. Mas o produto ganho e faixa de passagem vai ficar constante, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina essa aula. Eu agradeço a vocês pela atenção e a gente segue no nosso próximo vídeo. Obrigado.